Galinhas poedeiras, aonde eu tenho mais rentabilidade? Livre ou em gaiolas? Pois é, essa é uma grande dúvida que muitos agricultores têm aí ao iniciar com a sua criação ou que queiram expandir. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te dizer qual é a melhor opção aí na sua região, certo? Lembrando, isso é uma opinião minha aqui pela minha experiência que eu tenho, certo? Então, assim, eu tenho grande experiência aí, vou em muitas granjas, tenho grande experiência, então eu vou te dizer aonde você vai ganhar de fato dinheiro, din no bolso. O que vale é ganhar dinheiro, porque no final do mês os boletos chegam e aí, como é que você vai fazer para pagar, agricultor? Então, vamos lá, vamos rentabilizar. Bom, se você quiser ver esse vídeo inteiro, vai lá no YouTube, porque aqui o tempo é curto. Então lá no YouTube o vídeo está completo, certo? Bom, pessoal aqui do YouTube, agora eu vou te dar algumas dicas aí para você tomar a sua decisão se qual das criações você deve fazer, se é livres ou em gaiola. O pessoal que está começando, o pessoal que está iniciando aí, o pessoal médio que vai começar a expandir, geralmente eles optam pelas galinhas livres, que é de uma forma mais fácil de fazer. Então aqui nesse vídeo eu vou te dizer aí qual o ponto forte, qual o ponto fraco. Tá? Eu vou tentar abrir um pouco mais a sua cabeça, porque não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Então, já se inscreve aqui no canal, beleza? Então, assim, vamos lá. Bom, as aves livres têm pontos fortes? Sim. As aves de gaiolas têm pontos fortes? Sim. Se eu fosse te aconselhar, se eu fosse teu conselheiro e dizer assim, ó, vou iniciar uma criação, ou quero expandir a minha criação, o que eu vou te aconselhar? De bate pronto. Pessoal, gaiola. Ah, Adriano, mas gaiola é mais caro. É e não é. Já vou te dizer porque é e não é. Você vai ter um investimento um pouquinho maior nas aves em gaiolas. Beleza? Só que vai depender o como você vai fazer isso. Aqui no Brasil, nós temos um grande problema que se chama mão de obra. No momento que você opta pelas galinhas livres, o que você vai mais precisar é de mão de obra, pessoal. Por quê? O recolhimento dos ovos você vai ter que fazer de forma manual, a não ser que você faça um galpão automatizado, mas eu vou te dizer também quais as diferenças. Vamos lá, vamos partir de uma criação aí de 1.000, 2.000 aves, um galpão grande ali, que você vai ainda ter algumas formas manuais. Você está aumentando, você está iniciando, beleza? Então assim, se você criá-las de forma livre, tá? Você vai precisar mais de mão de obra, tá? Alimentação, a água, você vai precisar ter um monitoramento maior em cima das franjas, bastante monitoramento. Por quê? Porque nem sempre a galinha põe no ninho, você vai ter que sempre estar esvaziando o ninho, tá? Porque a galinha ali, ela pode, sei lá, se assustar e quebrar os ovos dentro do ninho. Então assim, a manutenção, a mão de obra, quando você cria em galinhas livres, lembrando sempre de forma profissional, não estou falando de forma amadora, tá? Então assim, a manutenção, o monitoramento sempre vai ter que ser maior nas galinhas livres. Isso vai te demandar mais funcionário, mais atenção e você ter maior controle. Então o teu custo agregado vai aumentar. Aí você vai dizer, ai Adriano, mas o custo do ovo também é mais alto. Mas se você colocar de fato na ponta da caneta, ele não vai pagar as contas, tá? Se você colocar, é porque o pessoal tem muito hoje costume de não colocar o custo do seu trabalho, da sua família ou de mão de obra humana. Se você colocar na ponta da caneta de fato, isso não vai pagar conta. Então assim, é legal ter aves livres? Sim, mas de forma automatizada. E aí eu posso fazer um vídeo mais tarde para te explicar como você vai fazer isso. Se você tiver aves livres de forma automatizada, com ninhos automáticos, com comedores automáticos, com um bebedouro automático, beleza, a gente pode até discutir isso, mas também lembrando, você vai ter uma mão de obra maior, tá?
você vai ter uma mão de obra, você vai precisar de mais mão de obra. Então, assim, se você vai iniciar, eu te aconselharia, tá? Ou se você vai expandir, eu te aconselharia a colocar em gaiolas. Por que colocar em gaiolas? Porque você vai precisar de um espaço menor dentro do seu galpão, ou seja, um galpão onde você colocaria 1.000 aves, você pode colocar 3.000, 4.000, dependendo como você for, dependendo da altura, pode colocar aí quase 5.000 aves, então você vai ter um aumento maior de números de aves. A questão do recolhimento de ovos é bem mais fácil, o ovo não vai sujar, então você vai economizar também na questão da lavagem dos ovos. A questão também, o ovo, a quebra de ovos, você reduz bastante a quebra de ovos. Você também vai conseguir automatizar e você tem melhor controle do seu lote. O que é controle? Uma galinha ficou com problema, você consegue tratar o indivíduo, você consegue tirar ela e já separar. Ah, mas eu também consigo fazer isso de forma livre. Consegue, mas aí você vai ter que estar andando, você vai ter que estar monitorando, entendeu? E a galinha, ela fala por si só. Então, assim, o controle de uma ave livre é muito mais complicado do controle de uma ave que está ali confinada na gaiola. Se você também tiver um problema, você pode fazer o quê? Tratar o lote específico, ainda mais se for por baterias, que a gente fala, né? Por carreira. Então, assim, a questão das gaiolas, você consegue diminuir o espaço, você consegue ter mais controle, você consegue diminuir o custo com mão de obra, né? Mas lembrando, você sempre tem que pensar em automatizar, infelizmente. Por quê? Porque no Brasil, um dos grandes problemas que nós temos aqui é mão de obra. Então, quer queira, quer não, você vai ter que pensar em automatização sim. Então é mais fácil. Por exemplo, você começar a diminuir um pouco o seu número de aves já automatizada do que você ter uma grande quantidade de aves com muita mão de obra humana. Então, porque assim, aí o teu lucro se vai pela mão de obra humana. É uma opinião minha, tá, pessoal? Olha, se você fosse perguntar o que eu devo fazer? Bom, pessoal, se você vai começar, comece com gaiola. Aí depois você vai expandir, depois você vai, ficar com uma granja aí com 20, 30 mil, 40 mil aves. Aí você coloca um galpão para as aves livres de forma automatizada, que eu vou fazer para você um vídeo explicando a automatização de aves livres, certo? Bom, tá aqui o meu conselho, tá aqui a minha dica. Já nos segue lá no Instagram, se inscreva aqui no canal e compartilhe com algum amiguinho seu, certo? Valeu, tchau, tchau!